Heroína. Pô, mas eu lembrei de uma outra história. Eu acho que na Segunda Guerra teve um soldado que caiu de uma, sei lá, de uma fortaleza voadora em pleno voo e ele terminou vivo no solo. Não tem uma história dessa? Essa eu não conheço. Sem paraquedas? Sem paraquedas. É o único caso de uma Nossa. pessoa que conseguiu pousar viva de uma queda de avião. Caramba. Eu acho que tem essa história. Procurem aí Deve no ter. Google. Deve ter altos absurdos Olha. aí, né? Não, mas eu acho que eu vi. Posso estar enganado também. Pode ser que seja só uma história, um conto da internet também. A outra foi uma menina. Ela estava viajando com os pais dela, que eram biólogos, e foi na Floresta Amazônica. Era um voo na Colômbia, Venezuela, sei lá, para aquelas bandas ali. E o avião, dizem, né, que ele pegou um raio e tinha um vazamento de combustível na asa e o avião explodiu em voo. Ela estava sentada do lado da mãe dela, na cadeira assim, e pum, ela simplesmente apagou. Ela acordou 2 dias depois, pendurada numa árvore, não tinha mais ninguém do lado dela, só estava ela pendurada no assento, ela soltou o cinto, desceu a árvore e saiu procurando como é que ela ia sobreviver. E como os pais eram biólogos, ela tinha viajado bastante, ela sobreviveu na selva, com o conhecimento mas dela. ela tinha muitos machucados, muitos ferimentos, e aí, selva, né, sanguessuga, todo tipo de inseto vinha e começava a piorar muito as infecções. E ela acabou encontrando uma casa abandonada e tinha óleo queimado lá, e parece que ela passou óleo no corpo para proteger desses Nossa. parasitas, e sobreviveu. Essa história é incrível. Essa tem um documentário, E por que inclusive. o pessoal fala que quem tem medo de voar, às vezes, vê nos seus vídeos, é porque você acha que a informação ela traz uma tranquilidade? Ah, sem dúvida. De você saber como funciona, porque também você acaba sabendo os problemas que pode dar também. Que nem a gente está conversando aqui. Tem um lado bom, que você sabe que é seguro, né? O avião é uma coisa segura, né? Extremamente qual é a seguro. porcentagem de acidentes para número de voos? Puta, É 0, o que a estatística fala? Tirando o elevador, o segundo meio de transporte mais seguro é o avião. é assim? É nessa proporção? É nessa proporção. Caramba. Se você pegar... A gente não tem um acidente aéreo de empresa comercial regular no Brasil desde 2007. Que A gente está em 2020. Qual foi de 2007? Foi aquela colisão do Gol com o avião que executivo raspou lá os americanos lá. com os americanos. Porra, 2007, a gente está em 2020. São Cara. 13 anos que não morre uma pessoa dentro de um voo comercial regular de grande porte. Eu tenho que falar isso, porque depois vem o cara falar, mas teve um acidente da Noir. Aquele do Gol que não conseguiu subir e bateu no prédio logo em Congonhas. Em Congonhas? Foi Aquele quando? era o da TAM. Foi antes? Foi antes. Ah, foi antes? Foi antes. O TAM Teve uma época que 3054. teve uma sequência de acidentes, né? A gente estava na época do caos aéreo, lembra dessa expressão caos aéreo? Foi nessa época? Foi nessa época. Tinha que se fazer alguma coisa, porque acidente não acontece do nada. E o caos aéreo, e eram vários, assim, a Varig tinha falido, caiu um monte de rota no colo da TAM, ficou um monte de gente desempregada, tinha uma junção tráfego aéreo. de várias Isso, coisas. várias coisas acontecendo. Esse avião mesmo do posto de gasolina lá em Congonhas, tinham 2 comandantes a bordo, porque não tinha copiloto Mas disponível. é ruim ter 2 comandantes? Não é melhor do que ter um... Porque Não é o ideal. O ideal é ter um comandante e alguém mais novo. Por quê? Porque dá uma sinergia mais legal. O estudo de fatores humanos em acidentes aéreos é bastante interessante, cara. Se você tem uma pessoa com mais idade e mais experiência, você induz uma pitada de complacência. Tipo, pensa bem, tu voou 50 anos da tua vida ali no cockpit, nunca aconteceu nada. Então, para você, nunca vai acontecer nada. Enquanto, se você tem alguém sentado do teu lado, que saiu da escola, sabe todos os procedimentos ali certinho e está mais atento, de repente, quando acontecer alguma coisa, os 2 trabalhando em conjunto, vai ter um resultado muito melhor. Entendi. Ele vai ficar... Talvez ele fique mais esperto. O cara fala, não é nada. Ele falou, não, peraí, deixa eu ver se não é nada mesmo. Isso. E isso é um processo, isso se chama CRM, que é Cockpit Resource Management. Você ter uma troca de ideias. Porque assim, vamos voltar um pouquinho para o passado. Por que acontecia bastante acidente no passado? Com fatores humanos também. Se descobriu que a hierarquia no cockpit não funcionava direito. Porque sempre que dava algum problema, o comandante sempre tomava a decisão. Mesmo sendo errada.
mesmo sendo errada. E o cara que estava na direita nem podia questionar, por causa da hierarquia. Pô, o cara é o meu comandante, ele está falando isso, eu não posso fazer nada. Se eu fizer, eu sou mandado embora se sobreviver. E aí existiu esse CRM, que é ter uma troca de informações, assim. Ó, hierarquicamente, o comandante ele é responsável pelo voo e pelo bem-estar de todas as pessoas a bordo do avião dele. Mas o copiloto compartilha da responsabilidade. Então ele pode dizer agora para um comandante que ele tem determinados... não estou confortável com essa situação, vamos discutir isso. Então, mas a palavra final ainda... Sem tomar um tapão. Mas a palavra final ainda é do comandante. Depende de como o sistema está implantado numa empresa. Eu já conheci, assim, já aconteceu, já vivenciei isso. Um voo internacional com um avião gigantesco que deu um probleminha em um sistema de navegação que não é mais usado. Porque hoje em dia a navegação é muito avançada, assim, é sistema inercial, por causa da esfera, que é o globo terrestre. Sistema inercial. Várias cutucadas aí. Tem pessoal da Terra plana aí no chat ou não? Pararam de falar, estão falando de outros assuntos, estão falando de acidentes aéreos aqui. A gente vai falar mais. Vamos falar. Então, tem polêmica aqui também. Tem GPS, tem sistema de radionavegação e tem um outro que era a última, sabe, manja a cadeia daquele do pombinho que vai cagando de baixo, vai cagando de baixo. Aí lá no último que está todo cagado, era esse sistema. Aí um sistema, e tem 2 nesse avião, que não usa nunca. E um sistema ficou inoperante. Aí o comandante falou, nem ligo para isso aí. Aí o cara que estava na direita falou, o voo internacional normalmente tem 3 no cockpit, o que troca a tripulação. Tá. Aí o outro falou, para mim tá bom. Aí o terceiro, mais júnior, falou, eu não estou confortável. Cancelou o voo. Ah, é? Por causa do terceiro que era o mais novo? Caramba. Então, mas isso depende do nível de CRM que cada empresa tem. Então isso varia conforme... Nesse caso do posto de gasolina, que ele estava na subida, né? Não, ele tinha pousado. Ele pousou, estava chovendo bastante. Ele estava com um reversor do motor direito inoperante. E para o outro reversor funcionar... Reversor é o que faz ele parar. O reversor é aquilo quando pousa o avião, não faz um barulhão, parece que o motor está acelerando. Né? Então ele está acelerando, mas ele está jogando o ar a 45 graus, assim, para frente. Tá. Ele ajuda a frear. O que freia o avião é o freio mesmo, o freio das rodas. Aquilo é o que para o avião. Aquilo ajuda bastante. E a manete ficou em posição errada. Então, um motor freou, e o outro, pelo fato da manete não estar na posição que tinha que estar, acelerou. Então você pensa, um lado do avião estava acelerando e o outro freando. E os freios não funcionaram, porque se um lado está pensando que vai decolar, o sistema de freio cai fora. Então ele não tinha como parar aquele avião. E aconteceu tudo em 13 segundos. Mas o cara fez merda? Ele não sabia mexer no negócio ou não? Ele sabia. É que não dá para a gente falar assim. Não, dá para saber. Assim, é tudo descrito no relatório. Mas são uma conjunção de fatores. Você tem que imaginar o que ele estava pensando para pousar daquele jeito, o peso que ele estava, com excesso de passageiros, com várias coisas. Assim. Na verdade, ia arremeter o voo. Ele ia tocar. O ideal, Ele ia sair de novo e levantar voo. Então, na verdade, assim, a tomada de decisão teria que ter sido lá atrás de não pousar em Congonhas com aquelas condições. Um pouquinho antes já tinha tinha derrapado lá e falando que a pista estava muito escorregadia. Mas aí entra, e a pressão da empresa atraso. São muitos fatores. Depois disso fizeram um tipo, deixaram o piso... O groove na pista. Groove, o famoso groove. Por que não tinha antes disso? Porque não achava que não era necessário? Na verdade tinha, mas ele vai desgastando com o tempo, né? Precisa fazer aquilo constantemente, uma reforma na pista, é caro e aí entram outros... Então, entra o caos aéreo total. E aí fizeram, interessante, a pista foi reduzida também para evitar acidentes. Olha que interessante, né? Não é melhor Não é contraintuitivo? Na teoria você tem que aumentar para ter mais área de frenagem, né? Então é isso que eu falo, assim, como as pessoas... E é para isso que o meu canal serve. Para explicar esse tipo de coisa, que para o medroso,
ele vai pensar exatamente como você pensou. Pô, eu preciso de mais pista para parar e não menos. Mas quando você reduz a pista, você reduz a performance do avião também. Então o avião não vai mais poder pousar com o peso que ele pousava antes. Ele vai ter que vir mais leve, com menos passageiros. E aí você melhora o tempo de frenagem do avião porque ele está mais leve. Tudo baseado no comprimento de pista, porque o cálculo é feito para parar em menos de metade da pista. Ah, é? É, Você tem ainda metade pra se der alguma merda. isso.